Ver Mais começa falando de saúde. Até o final de abril, 99 pessoas morreram por síndrome respiratória aguda grave, causada por influenza no Brasil. A maior parte por H1N1. De acordo com o Ministério, do total de óbitos, 90% ocorreram em pessoas que já apresentavam fatores de risco para a gripe, como idosos, pacientes com doença crônica, crianças, gestantes e indígenas. No geral, estamos falando da gripe. E para esclarecer ainda mais sobre o assunto, nós recebemos a médica infectologista, a doutora Carolina Ponzi, que já está aqui comigo para a gente já começar contando com a sua participação aí de casa. 98405-2073. Tem dúvida, pergunta para a gente, doutora Carol, já vai ajudar a responder. Muito obrigada por ter vindo, né, na Agenda Atribulada, é sempre bom recebê-la aqui. Deixa eu começar te perguntando sobre as diferentes gripes, né? A gente fala de influenza e de H1N1, que a gente ouve falar muito. Ela é realmente a mais severa, a mais grave? Boa tarde, doutora. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gripe, a influenza, né? O nome popular da influenza é gripe. É uma doença que pode ser causada por um vírus da família influenza, e a gente tem influenza A e influenza B. Nesse influenza A, a gente tem vários subtipos. Um deles é o H1N1, a gente tem o H3N2. Então, são vários vírus, influenza, que se combinam ali nos seus genes e a gente dá os nomes diferentes para esses vírus. A H1N1, ela ficou muito conhecida em 2009, porque a gente teve a pandemia, né, aquela situação mundial de bastante gravidade, onde milhões de pessoas tiveram a doença, nós tivemos milhares e milhares de óbitos por conta da gripe H1N1, mas os outros vírus influenza, como H3N2 e outros vírus, eles também podem levar a desfechos desfavoráveis, né, ou internação em UTI, insuficiência ventilatória ou mesmo óbito em pessoas que têm fatores de risco. A gente já tem muita gente com gripe, né? Até depois a gente vai falar um pouquinho de gripe, resfriado, mas muita gente já diagnosticada com gripe mesmo. E aí sabe-se, doutora, se é H1N1, se é algum outro vírus, ou trata-se gripe no geral, né? Ou, até para direcionar os nossos telespectadores também, né? Certo. Eu posso estar com gripe, estar com H1N1 e nunca saber, né? Se não fizer nenhum exame específico? Se nunca fizer exame, nunca vai saber. O que a gente faz, como é uma doença que afeta uma porção grande da população, são muitas pessoas, nós temos um país continental, né? A gente acaba não conseguindo chegar no diagnóstico para todo mundo. Muitas vezes a gente diagnostica uma pessoa na família e se as outras pessoas tiverem os mesmos sinais e sintomas, por nexo epidemiológico, então por vínculo, por contato, a gente presume que seja o mesmo vírus. Existem testes moleculares rápidos que podem ser feitos para saber se a pessoa tem ou não o vírus influenza, se é influenza A, se é H1N1 ou se é influenza B. A gente dispõe disso hoje na atualidade. A indicação precisa deste teste é para quem tem doença grave, para quem tem a síndrome respiratória aguda grave e não simplesmente a síndrome gripal. O que é a síndrome respiratória aguda grave? É a gripe com sintomas de insuficiência ventilatória, então com falta de ar, com dificuldade para respirar. E essas pessoas, na sua quase totalidade, vão precisar de atendimento hospitalar, né, de internação hospitalar. Então, nesses casos, a gente consegue, faz o teste, inclusive pelo LACEN, pelo Laboratório Central do Estado, para confirmação epidemiológica. Mas, lógico, se não fizer o teste, né, a gente presume que seja. E se sabe que mais de 90% dos vírus influenza que estão circulando são influenza A, H1N1. E o tratamento é basicamente o mesmo para todas as influenzas ou não? Sim. A não ser que não seja essa a doença respiratória aguda grave, é isso? A síndrome respiratória aguda grave ou a influenza sem complicações, mas em pessoas que têm risco de ter uma doença grave, ela é tratada com um antiviral, com o oseltamivir. A diferença é que a síndrome gripal ela é tratada em casa e a síndrome respiratória aguda grave ela é tratada no hospital. Uma série de outras terapêuticas, né, para esse paciente não deteriorar, para essa pessoa não piorar clinicamente. Então, o remédio é o mesmo, que é o oseltamivir, mais conhecido como Tamiflu, que é o nome comercial, né, da droga, mas o remédio se chama oseltamivir, que a gente usa tanto para síndrome gripal quanto para o caso grave, que é a síndrome respiratória aguda grave. Doutora, são 26 casos no estado, né, confirmados 3 para a influenza A, H1N1. Aqui em Chapecó já tem também. Sim, esses né? em Chapecó são 3. E aí a gente
a gente está no outono ainda, né? Começou o frio, mas falta um mês e uma semana ainda, mais de mês para o inverno, né? Isso preocupa as autoridades da saúde, os profissionais da saúde como um todo? Então, o que nós vimos em 2019 foram situações diferentes. Teve surto em Manaus, na região norte, no início do ano, ou seja, estação quente, né? Teve surto lá na região amazônica de gripe, a H1N1, né? E aqui no sul parece, pelo menos aqui em Chapecó, parece que chegou um pouco antes. Não sei se é porque nós estamos diagnosticando mais, né, através dos testes rápidos, uma coisa que já talvez se soubesse que acontecia, né? Mas o fato é que nós ainda não entramos no inverno oficialmente. Hoje é o primeiro dia mais friozinho do ano, né? E a campanha do Ministério já está acontecendo, né? Algumas semanas nós já tivemos um sábado D. As vacinas na rede privada também já estão disponíveis há um pouquinho mais de tempo. E a gente gostaria que as pessoas que têm indicação de receber essa imunização, as pessoas que desejam também ser vacinadas, que vacinem-se logo, porque o vírus está circulando e a vacina vai levar pelo menos 2 semanas, quiçá 3, para fazer efeito. Então, se você fizer a vacina hoje, você não está protegido amanhã. Você precisa que o seu corpo produza anticorpos e isto vai levar de 2 a 3 semanas. Então, quem vacina hoje, daqui 15 ou 21 dias que vai estar protegida, só que o vírus está circulando. Então, as pessoas precisam atentar, principalmente quem tem as indicações formais do Ministério da Saúde para receber a imunização na unidade básica, né? Precisam se atentar para isso. Quanto antes a gente se vacina, tanto antes vai estar protegido e diminui a circulação viral, protegendo quem não pode se vacinar. Então, essas indicações básicas, eu tenho uma informação do Ministério da Saúde que choca um pouco a gente. Até falei no Balanço Geral, brinquei com o Eduardo, que os grupos que menos se vacinaram, segundo o Ministério, os professores e os profissionais da saúde. Né, as pessoas que, assim, em tese, seriam as mais esclarecidas, né? E bastante expostas, né? Bastante expostas, estão se vacinando menos. Será por quê, doutora? Olha, falta de tempo? Muitas vezes a gente se preocupa em cuidar dos outros e não cuida de si, né? Pode ser essa explicação, né? Acho que é a menos traumática, né? Mas o fato é que nós, de uma maneira geral, brasileiros, nós somos reativos, né? A gente espera as coisas acontecerem para ir atrás. Tá aí a febre amarela que não nos deixa mentir, né? Algumas doenças voltando, né? E aí as pessoas correm para fazer as suas imunizações, né? Quando, na verdade, deveria ser uma coisa já programada, tranquila, com calma, né? E aí o que acontece? A gente vê casos sendo diagnosticados e, infelizmente, pessoas morrendo, porque influenza mata, né? A gente sabe disso. E aí todo mundo corre para fazer a vacina, né? Então, tem que ter calma, né? Tem que lembrar que sim, é a época de sazonalidade da influenza, é a época de circulação do vírus, ele está aí. E a gente tem algumas maneiras de se proteger, e uma delas é a imunização. Tá certo, a gente vai reforçar daqui a pouco os grupos, tem pessoas perguntando, participando com a gente, mas a gente vai fazer um break bem rapidinho. Na volta do intervalo, a doutora Carolina vai continuar aqui, a gente vai ficar sentadinha aqui, beber uma aguinha, e a gente já volta para responder as perguntas de quem está participando com a gente e reforçar a prevenção no geral. Não sai daí.